Bolsonaro diz que sua campanha foi prejudicada por um tribunal superior. E agora? Bom, o que mais me chama a atenção é que essa reunião de emergência na Alvorada, que resultou nessa declaração do presidente, é uma reunião de governo, né, uma reunião de campanha. Estava o ministro da Justiça ao lado dele, estão os 3 comandantes militares lá. Alguns ministros da ala política e coordenadores políticos da campanha não foram chamados e não estão no Palácio da Alvorada. Por que eu estou dizendo isso? Para sim te responder, Vac. E agora esse assunto começa a virar, muito provavelmente, um assunto muito mais de governo do que de campanha, porque o Bolsonaro ali sinaliza que tem um cheiro da derrota no domingo, porque o sujeito que sai de Belo Horizonte para cumprir uma agenda amanhã no Rio de Janeiro e pede para o avião ir para Brasília para fazer uma reunião dessa e dar essas declarações, está sentindo uma dificuldade muito grande, né, na campanha. E coloca ao seu lado o ministro da Justiça, chama os seus assessores jurídicos lá do Palácio do Planalto, chama os militares. Por que não estava o Valdemar da Costa Neto? Por que não estava o Ciro Nogueira ao lado dele? Porque para esses, a campanha acaba domingo. E depois, eventuais assuntos sobre uma eventual derrota começará a ser um assunto de governo. Ok, quando você faz essa separação entre o que é campanha e o que é governo, você está chamando para teu argumento a questão institucional. Portanto, você está colocando isso num patamar mais alto. Se é uma questão de governo, é completamente diferente de uma questão de campanha. A gente volta a isso, Raquel. Ele joga dentro das 4 linhas das constituições. Vai fazer o quê? Bom, por enquanto, o que ele disse é que ele vai recorrer ao STF. O que eu duvido muito é que o STF vá ter qualquer entendimento diferente do que teve o ministro Alexandre de Moraes. Porque o ministro Alexandre é muito claro na decisão dele e é o que já vinha sendo dito por todos os especialistas. A confusão provocada pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, ela não se sustenta por uma razão muito simples. Não cabe ao TSE fazer qualquer tipo de fiscalização sobre inserções de rádio. Então, o argumento jurídico inicial, ele já começa frágil, ele já começa partido. Então, isso já desestabiliza toda a narrativa dessa questão de um ponto de vista técnico, não a narrativa política, né? De jogar para cima dos tribunais eleitorais, de jogar para cima do STF. Então, assim, isto dito, não acredito que este caso, ele recorrendo, e acredito que o próprio Bolsonaro também não acredita, e nenhum dos seus estrategistas de campanha e nem de governo, e é muito estranho que ele faça essa mistura, né, Caio? Porque é um assunto de campanha, não é um assunto de governo. Não acreditam também que o STF vai ter qualquer alternativa diferente, então acho que ele está ganhando tempo e cumprindo o rito. A dúvida que fica é o depois. A Raquel, Felipe, está fazendo uma alusão ao que no mundo jurídico se considera um grave erro dos advogados que assessoram a campanha do presidente Jair Bolsonaro. O tipo de peça jurídica empregada para seguir adiante com a denúncia obrigaria a que as atenções se voltassem para o TSE, que na cara não é o fiscalizador. Então já era um caminho sem volta, que não levaria a lugar algum. O que teria sido, de acordo com juristas, a melhor opção era acionar as rádios que não cumpriram a lei e não colocaram as inserções no ar. Estamos diante de um erro crasso, inocente, ou da construção, e é isso que a Raquel está fazendo uma alusão, mas vamos botar o nome aos bois. Isso não surgiu do nada. Isso é uma construção feita com o intuito de tumultuar as eleições, como Alexandre de Moraes está dizendo que foi. É a construção de uma narrativa. Jair Bolsonaro busca há muito tempo um pretexto para melar a eleição ou para deixar no ar a sensação de que houve uma trapaça, uma conspiração contra a campanha dele. Tudo isso que você falou do ponto de vista jurídico é uma análise racional. Mas a irracionalidade, como você bem sabe, e até falou outro dia aqui no programa, muitas vezes predomina no cenário eleitoral. Então não é preciso, para a exploração política, que o episódio seja perfeito do ponto de vista técnico, porque do ponto de vista retórico, ele é explorado da mesma maneira. Esse discurso que a gente acabou de ver do Jair Bolsonaro, ele não desce a nenhum detalhe. Então a gente falou ao longo da tarde aqui
que o relatório das empresas contratadas pelo partido, pela campanha dele, era um relatório de monitoramento de streaming e não do conteúdo que foi efetivamente veiculado no rádio. E há uma diferença, o conteúdo não é o mesmo, não há uma obrigação pela lei de se veicular aquelas inserções de campanha política numa rádio online, no YouTube, em qualquer outro tipo de serviço. Eu mesmo já fiz programa de rádio em que, durante o comercial, para quem estava ouvindo no rádio, aparecia a propaganda, mas no YouTube eu ficava fazendo o programa durante o intervalo. Então, esses conteúdos não são exatamente casados. Se você faz um relatório com base numa ferramenta que não mostra a realidade, você não tem prova nenhuma efetiva. E isso foi apontado na decisão do Moraes. Então, ele prepara o terreno para um eventual caso de derrota, mostrando realmente que os trackings internos devem estar dando uma dificuldade para ele. Sabe o que a gente pode estar assistindo nessa semana? É a migração do discurso da urna falha ou da urna hackeada, ou da urna eletrônica hackeada, porque as Forças Armadas, muito embora não apresentaram o relatório, vão apresentar em janeiro, depois da eleição. Estão sendo cobradas pelo TCU, inclusive. As Forças Armadas aparentemente tiram o pé disso, e aí esse discurso que embasaria que talvez fosse o plano original do Bolsonaro, em caso de uma derrota, atacar a urna eletrônica, a gente podemos estar assistindo uma migração do embasamento jurídico para a contestação do resultado, nesse caso das veiculações. Porque mais de uma vez na fala do presidente ali no Alvorada, ele cita o impacto do que seria essa auditoria, desses erros ali, do que eles consideram que houve fraude, na eleição. Ele fala, olha, os resultados que nós temos em tais locais são uns, e ali exatamente onde ele se refere ao resultado do primeiro turno. Isso. Só para deixar claro para quem nos acompanha do que nós estamos falando. Isso. A afirmação dele foi a seguinte: onde éramos fortes no primeiro turno, tivemos resultados abaixo da nossa expectativa. E isso está, segundo o Bolsonaro, relacionado à falta de inserções. Fecha a eles falam, inserções fizeram diferença ou poderiam ter feito a diferença em alguns locais. Essa é a frase. E ele tem também desequilíbrio das inserções interfere nos votos no final da linha. Ele assumindo que no segundo turno isso também aconteceria. Sim. Exatamente. Perfeito. E é muito conveniente, Vac, porque veja que tem concorrentes bolsonaristas nas eleições estaduais. Tarcísio, por exemplo, tem grande chance. O Haddad recuperou um pouquinho e tal, mas está na luta aqui em São Paulo. Como é que você vai contestar resultado de urna eletrônica? Você teria que contestar de outro estado, ou então especificamente da eleição presidencial, mas não da eleição estadual, a menos que todos os candidatos bolsonaristas percam e aí sim se volte para a urna eletrônica. Agora você tem um novo pretexto, que é a inserção, que desequilibraria o jogo. Então você nem sequer tem uma prova de uma auditoria legítima sobre a gravação que foi ao rádio e... Eu ia falar alguma outra ponto e já esqueci. Eu queria só puxar uma coisa, desculpe, rapidinho. Raquel, você sempre na minha frente. Na fala do Bolsonaro, ele tenta já dar uma justificativa teórica para todo esse raciocínio, porque o que é que ele diz? O rádio chega no mais pobre. O PT está fazendo um discurso de que eu vou prejudicar a correção do salário mínimo e a minha defesa não está chegando no mais pobre, portanto estou perdendo votos entre os mais pobres por conta das inserções de rádio. Ele fecha na fala dele toda uma narrativa, toda uma construção. Felipe, o que você estava dizendo e o que a Raquel está complementando é o seguinte: ele saiu já da questão técnica. Ele considera a questão técnica como dada. Exatamente. Do ponto de vista da visão do presidente, houve o que ele denunciou, o tribunal diz que não. Mas isso não importa para o Bolsonaro. O que importa é que ele fixou como discurso político a afirmação categórica, contundente e grave que o adversário dele está sendo tratado de outra maneira pelo juiz da eleição. Que caminhos se abrem para ele agora, então? Bom, agora primeiro ele tem que aguardar o resultado da eleição, mas pelo volume ali enfim, morei lá 10 anos, cobri, fiz portaria em Alvorada, em Palácio do Planalto, Congresso, essas simbologias, essas reuniões emergenciais no Palácio da Alvorada, que acontecem quando governos estão em crise e nós precisamos saber quem está lá, e já falamos aqui ao longo da cobertura, elas são muito relevantes. A partir de domingo, se ele pede, isso passa a ser uma questão de governo, porque essa turma ali, eles vão começar já, o Valdemar vai começar a tratar de bancada no Congresso, de eleição da mesa,
Ciro Nogueira provavelmente, embora seja ministro da Casa Civil. Então isso vai ganhar a partir do domingo, se ele perder, né? A gente está considerando aqui que esse é um discurso de derrotado, né? Porque, vamos falar em português claro, é o que parece ser. É um discurso que tumultua e é um discurso que deixa eu fazer o papel do advogado do diabo, que eu acho que é super importante para a compreensão do público, sobretudo. É um discurso de derrotado ou é um discurso que prepara o quê? Que constrói uma base política e jurídica para uma contestação do resultado com o argumento das inserções. Eu não vi nos 9 minutos que ele gastou hoje, explicitando as posições dele, nenhuma ameaça explícita a não aceitar eventualmente os resultados. Vocês viram? Não, ele não explicitou. Ele ainda mantém essa carta na manga sem aloprar de vez. Até porque ainda existe um debate na TV até o final da semana. Pode haver algum tipo de reviravolta. Ele está ali plantando o terreno para manter uma base mobilizada. Agora, ele está no momento da eleição em que ele precisa cativar o voto do eleitor neném, o voto do eleitor independente que não votou nele no primeiro turno. Será que esse eleitor realmente gosta desse tipo de iniciativa? Será que nos monitoramentos que eles estão fazendo, essa narrativa de que há uma grande conspiração contra ele está colando no eleitorado que ele ainda precisa cativar? Eu tenho lá as minhas dúvidas, porque parece que ele retorna a uma postura que não estava rendendo e aquele pessoal aliado do Centrão falava para ele, vamos maneirar nisso aí e buscar voto com a pauta da administração. E aí eu acho que é importante a gente colocar em perspectiva toda essa confusão e essa fala do Bolsonaro, porque a gente vem de um segundo turno em que ele sai mais fortalecido das urnas do que todo mundo esperava, em que ele angaria um apoio de um grande número de governadores em estado-chave, em que os trackings internos e as pesquisas de campanha mostram que ele vem crescendo até a acusação de pedofilia, que foi distorcida, foi tirada de contexto, mas aquilo é um grande abalo para a campanha dele. E as pesquisas, inclusive da própria campanha do Bolsonaro, as pesquisas do PT, tudo que foi feito em volta mostram que aquilo afetou, sim. A partir dali, a gente tem essa história do salário mínimo, que foi muito forte, que afeta na cola para a população de baixa renda, e temos o episódio Roberto Jefferson. Então, tem toda uma sequência de notícias negativas que formaram um cenário ruim para a campanha do Jair Bolsonaro. A gente só vai saber o resultado das urnas no domingo. Se você fala com os assessores do Bolsonaro, eles vão dizer, não, está muito equilibrado, tem ali 2 pontos de diferença. Se você fala com quem está fazendo tracking para o Lula, eles dizem, não, já tem 6, 7 pontos de diferença. Mas se você observa a narrativa da campanha, a história desse segundo turno, não está favorável para o Bolsonaro naquele momento. Ok, vou fazer meu papel chato de advogado do diabo de novo. Há uma percepção aqui na roda, eu acho que posso dizer isso, que o que nós ouvimos agora há pouco, nesses 9 minutos dele, configuram um discurso de derrotado. Onde você viu isso? Eu vi isso quando ele coloca que as inserções afetaram o resultado eleitoral em regiões que ele, segundo ele, eu entendi que foram em pesquisas internas. Eu também nossa tinha avaliação entendido em pesquisas internas. Foi em relação ao primeiro turno. Eu estou pegando as palavras dele. Sim. Ele disse que onde tínhamos uma posição forte, tivemos uma votação abaixo do que se esperava, e isso ele atribui à falta de inserções. A palavra que ele usou foi nossas propostas não estão chegando. É que eu não entendi como votação abaixo. Eu entendi que ele estava crescendo e retornou. Eu também fiquei com a mesma sensação do Caio. Onde eu vejo, ele coloca que o juiz está roubando o jogo. Sim. A rigor é isso. E quem fala que o juiz está roubando o jogo é porque está numa situação inferior à do adversário. É porque isso tomou em qualquer um pênalti jogo. que não queria ter tomado. Não é? Ou tomou um... Né? Eu estou assim, testando o argumento, não é nada. Sim, completamente. O ponto que eu tinha esquecido aqui pelo cansaço, é claro que são episódios diferentes, mas ele é presidente e ele tem abusado da máquina pública. Então, assim, tem até um pouco de hipocrisia, né, de você falar em desequilíbrio. É claro que tendo provas, evidentemente, você demanda aquela veiculação, mas a campanha não fez o seu dever de casa da devida maneira. Como você colocou, em vez de acionar as emissoras, foi no TSE, não foi no prazo esperado, não foi com toda a documentação, não tinha ainda a degravação.
E ele, no 7 de setembro, no próprio discurso da ONU, que é um caso mais específico, tudo bem, todo presidente faz algum discurso para o eleitorado interno, mas ele tem cometido esses abusos que estão sendo questionados, o uso da Caixa Econômica Federal, a própria PEC Kamikaze, e aí vem falar em desequilíbrio, em prejuízo a ele, fica um pouco demais, né? Deixa eu, novamente, a terceira vez, testar os nossos argumentos. É importantíssimo. A gente refletir sobre o que nós mesmos, analistas, achamos que temos como coisa segura. Nós temos como coisa segura, por exemplo, que o episódio do Jefferson lhe representou um prejuízo eleitoral. Mas ontem nós estávamos discutindo e vendo que, do ponto de vista de pesquisas, teve muita repercussão o fato, mas pouca influência na formação de voto. Por outro lado, ontem, por exemplo, na nossa edição de ontem, nós estávamos contemplando com muita tristeza números segundo os quais uma parcela substancial do eleitorado acha que vive sob uma ditadura judicial e acha que os tribunais superiores favorecem uma das candidaturas. Pergunta agora do advogado do diabo. Para mim. Não, para todos nós. Para mim, começa por mim mesmo, porque eu acho que não é uma pergunta retórica, não. A gente tem que tentar responder isso. Traria essa, digamos, postura dele de se descrever como vítima, e na opinião dele, né? Estou descrevendo o que o Bolsonaro diz, na visão dele, um prejudicado por um tribunal superior, eventualmente na cabeça dele, o que lhe falta de votos para virar a eleição? William, nós só vamos ter essa resposta com a abertura das urnas. Nós estamos trabalhando com hipóteses, com os trackings e as campanhas também estão trabalhando com os mesmos instrumentos que a gente está trabalhando. É bom que se diga. Eu acredito que não. Acho que esse discurso ele fala muito para os já convertidos, a fatia dos eleitores que já são de Bolsonaro, e aí ele tem um apelo forte, sim, ele vai mobilizar bastante, ele vai deixar essas pessoas com muita energia, eventualmente para até algum tipo de contestação, mas para o eleitor neném, que ele estaria precisando para virar o jogo, na minha percepção e olhando para as pesquisas, é um discurso que assusta. E a campanha de Jair Bolsonaro tinha entendido isso, porque estava evitando esse discurso enquanto enxergava crescimento contínuo, constante, fortalecido do presidente. A gente acompanhou isso durante todo o processo eleitoral. Então, por que agora, faltando, me ajuda aí, gente, estou cansada, 3 dias para as eleições, eles mudam de ideia, eles mudam de estratégia. E as nossas apurações apontam, inclusive, que toda essa estratégia era para tentar conseguir argumentar o seguinte: olha, fomos prejudicados nas inserções, precisamos adiar as eleições. Uma coisa que não tem Houve esse movimento no meio parlamentar. Que não tem e nas redes sociais também. Que não tem qualquer previsão em lei. Você só adia a eleição por meio de PEC, de proposta de emenda constitucional, se tiver uma tragédia no país. Então, se eles estão querendo adiar as eleições, é porque eles acham que eles precisam de mais tempo para ganhar as eleições. Logo, não é uma estratégia eleitoral, não seria, na sua visão, na minha também, não sei da do Felipe, não sei na sua, não seria uma estratégia. Não seria uma estratégia eleitoral, é uma estratégia pós-eleitoral. Pós-eleitoral. A menos que eles tenham tido alguma informação de monitoramento de que isso pode funcionar melhor do que ir para o Rio fazer campanha, porque ele deixou de ir para o Rio para ir para Brasília e se reunir com o governo e fazer esse mise-en-scène de chamar os chefes das Forças Armadas, o que sempre deixa uma hipótese golpista no ar. O Bolsonaro, ele cresceu nessa campanha. Ele acredita na bala de prata. Portanto, não sei se ele hoje fez um testamento político ou um manifesto de luta. A opinião de vocês é que ele fez um testamento político. Eu deixo o meu testamento como derrotado aqui nesses termos. Mas um manifesto de luta para quê? Mas são as duas coisas, não são? Pode ser as duas coisas. É a pergunta é o ponto de interrogação que está na minha cabeça. Porque aí você aquece... Porque eu acho que no discurso de hoje ele vai até um ponto e para. Sim, exatamente. Diz, eu sou prejudicado, estão atuando contra mim, os tribunais superiores que deveriam zelar pela imparcialidade não estão sendo imparciais, a palavra não é dele, sou eu agora que estou qualificando. Mas o meu ponto ele sabe que o STF
e imagino que, né, é muito provável, vai dizer a mesma coisa que o Alexandre de Moraes. Já tô assumindo então, isso. ele não dá esse passo porque ele está ganhando tempo. Afinal, faltam 3 dias e tem um debate pela frente. Vai que muda a situação. Vai que o Lula fala uma grande besteira. E aí ele pode abandonar todo esse discurso. Deixa eu ir para o intervalo. Quem tem que ir para o intervalo?